Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso 10º capítulo de português, concordância nominal e verbal, página 64. Vamos lá? Abram aí os seus livros. Podemos? Então vamos lá. Enquanto escrevia, você já teve dúvidas sobre como elaborar uma frase? Provavelmente sim, mas não se preocupe com isso. Aprender a escrever corretamente é um processo e ao longo das aulas iremos aprender o mecanismo que nos auxiliarão, ok? Com isso em mente, nesta aula estudaremos sobre a concordância verbal e a concordância nominal. Para que possamos começar, precisamos primeiro entender o que é concordância. Então, grifem. Concordância é o mecanismo segundo o qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem ou harmonicamente em outras, umas às outras, tá? Isso é concordância. Vamos lá, então. Vamos ver a partir de agora, uma a uma. Concordância nominal, vamos grifar. A concordância nominal ocorre quando na frase adjetivos, artigos, numerais e pronomes de função adjetiva concordam obrigatoriamente em gênero e número com o substantivo. Veja o exemplo a seguir. As meninas estudiosas passaram na prova. As meninas estudiosas passaram na prova. Observe que no termo em destaque, as meninas estudiosas, o artigo definido as e o adjetivo estudiosas estão no feminino, que é o gênero, e no plural, que é o número, concordando com o substantivo, que é meninas, que também está no feminino e no plural. Sendo assim, neste caso, é estabelecida entre os termos da concordância nominal, ok? As meninas estudiosas passaram na prova. Outros exemplos. Essa casa é muito bonita. O pronome adjetivo essa concorda com em gênero feminino e no singular, né? Número no singular, com o substantivo casa. Essa casa é muito bonita. Essas casas são muito bonitas. O pronome adjetivo essas concorda em gênero feminino e número no plural com o substantivo casa. Que desenho bonito! O adjetivo bonito concorda em gênero masculino e número singular com o substantivo desenho. Que desenhos bonitos! O adjetivo bonitos concorda em gênero masculino e número plural com o substantivo desenho, ok? Vamos para a concordância verbal. Não é difícil, é só mesmo prestar atenção, tá? Concordância verbal, vamos grifar. Na concordância verbal, o verbo concordará obrigatoriamente em número e pessoa com o sujeito da oração, ou seja, com o ser de quem se informa algo. Vejamos os exemplos. Primeiro, tem uma imagem aqui de um menininho. Então, vamos lá. Pedro é o sujeito. Gosta é o verbo de sorvete. Perceba que o verbo gostar está flexionado na forma gosta. Terceira pessoa do singular pelo fato de o sujeito da oração, Pedro,
também estar na terceira pessoa do singular, a pessoa de quem se fala. Regra primária de concordância verbal. Vamos lá. O verbo concordará sempre em número e pessoa com o sujeito. Página 66. Primeiros casos de concordância verbal. Número 1. Quando o sujeito é simples e está no singular. O verbo fica no singular. Exemplos. Luísa é linda. O sujeito é Luísa. Está no singular, logo o verbo ser vai ficar na terceira pessoa do singular e na escolha do exemplo no tempo presente do indicativo, que é o é, tá? Letra B. A casa estava vazia. O sujeito é a casa, está no singular, tá? Logo o verbo vai estar, né? Logo o verbo estar vai ficar na terceira pessoa do singular e na escolha do exemplo no pretérito imperfeito do indicativo, que é estava, tá? Pretérito é o mesmo que passado, tá, gente? Quando o sujeito é simples, quando o sujeito é simples e está no plural, o verbo vai para o plural também. Exemplos. Os meninos caíram de bicicleta. O sujeito é os meninos, está no plural. Logo, o verbo cair vai ficar na terceira pessoa do plural e na escolha do exemplo no tempo pretérito perfeito do indicativo, que é caíram, ok? Letra B. As mulheres ganharam o torneio. O sujeito é as mulheres, o verbo está no plural, logo o verbo ganhar vai ficar na terceira pessoa do plural e na escolha do exemplo no pretérito perfeito do indicativo. Ganharam. Quando um sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Exemplos, vamos lá. Paula e Gisele viajaram hoje para São Paulo. O sujeito em questão possui dois elementos, Paula e Gisele. Quando isso acontece, considera-se o sujeito como composto. Com isso, o verbo viajar fica na terceira pessoa do plural e na escolha do exemplo, no tempo presente do indicativo. Viajam. Reescreva a frase a seguir corrigindo os possíveis erros de concordância verbal e nominal. O carro bateu no poste. Os carros bateram no poste. Ou o carro bateu no poste. Ok? Porque ali ele colocou o artigo no plural, que aqui é os, e carro continuou no singular. Então, por isso está errado, ok? Algumas dúvidas sobre concordância. Na linguagem culta, fala-se meio-dia e meio, ou meio-dia e meia. O que vocês acham? O correto é meio-dia e meia, pois a expressão em questão equivale em sentido ao meio-dia e meia hora. Na linguagem formal, fala-se ela está meia triste ou ela está meio triste. Fala-se corretamente o visto em ela está meio triste, pois a palavra meio, nesse caso, é um advérbio, o que faz com que ela permaneça invariável, tá? Agora vocês vão fazer os exercícios da página 67, 68 e 69, tá? Todas elas voltadas para essa matéria de concordância verbal e nominal que a tia acabou de ler, ok?
Falei um pouquinho sobre concordância nominal, sobre concordância verbal, alguns exemplos que o nosso livro traz, tá? Para vocês. Realizem as atividades e, ó, beijoca!